Oi, pessoal! Rosina de AZ de hoje vai tirar dúvidas dos telespectadores que enviaram para mim. E aí eu vou esclarecer várias dúvidas. Vou começar falando de uma pergunta que o seu Arlindo, não identificou a cidade, fez a respeito da lei aprovada no Congresso, e aí eu não lembro o número da lei, mas que proíbe o uso de linguagem neutra nos órgãos oficiais. Além disso, pede que toda a documentação oficial use uma linguagem simplificada, ou seja, em vez de termos técnicos, use palavras que qualquer membro da população brasileira entenda o que está escrito. Ótimo. A questão da linguagem neutra foi o que o seu Francisco perguntou. Professora, por que a proibição da linguagem neutra? Seu Francisco, deixa eu explicar com calma. O problema da linguagem neutra é que ela não inclui vários brasileiros no entendimento do que está sendo dito. Como assim? Não existe tradução da linguagem neutra para o braille, então todos os cegos serão excluídos. Não existe tradução da linguagem neutra para a linguagem de sinais, Libras. Eu vou excluir todos os surdo-mudos. Não tem condições de crianças pequenas, com cérebro em formação, cérebro se formando e ela adquirindo a linguagem, compreender o significado da linguagem neutra. Então, eu também estou excluindo crianças em classes de alfabetização e seguintes. Não tem como autistas compreenderem a linguagem neutra. Estou excluindo uma grande camada da população. Crianças com inteligência limítrofe ou com síndrome de Down. Então, você vê que a linguagem neutra, ela provoca uma exclusão. Aí você fala, os grupos que apoiam a linguagem neutra podem usar entre eles? Claro que pode. O skatista tem o seu vocabulário próprio, o policial tem o seu vocabulário próprio, o médico tem um vocabulário próprio, a gente chama de jargão, ou variedade linguística de acordo com o ambiente social. Então, isso é possível, ninguém está proibindo que aquele grupo que quer usar a linguagem neutra use, podem usar. O que se proíbe é que documentação e órgãos oficiais que têm por obrigação utilizar a linguagem oficial do país, que é a norma padrão da língua portuguesa, comecem a usar a linguagem neutra, que exclui vários grupos sociais. Então, é obrigação do Estado, em todos os níveis, usar a linguagem oficial, o idioma padrão. Agora, a variedade linguística, quem quiser usar, pode usar. Tem gente que usa gíria, o surfista tem gíria, taxista tem gíria, médico tem as gírias próprias, policial tem as próprias. Então, cada grupo pode ter a sua variedade linguística quando eles conversam entre si. Esclareci, seu Francisco? Espero que sim. Então, nós não podemos botar num sistema educacional uma linguagem que vai prejudicar o desenvolvimento linguístico e intelectual de uma série muito grande da população, em detrimento de menos de 1% da população, que eu acho que é 0,3%.
da população. Então, imagina, de mais de 200 milhões de brasileiros, 0,3% é muito pouco, tá? Não chega nem a 10 milhões. Então, vamos, antes de continuar esclarecendo as dúvidas, vamos lembrar que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Pati de Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios. Espero não ter esquecido ninguém, que às vezes dá um branco danado. Mas se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo site da TV Correio da Manhã, pelo YouTube, Facebook, Instagram, TV Correio da Manhã. Acompanha por aí. E qualquer dúvida ou sugestão ou crítica, você pode mandar para o meu WhatsApp pessoal, que é DDD 24 992 950031. Combinado? E só para acrescentar mais um detalhezinho dessa linguagem neutra. Ela não só exclui, como eu falei, uma grande parcela da população brasileira, o que se torna injusto, como na origem do nosso idioma, que é o latim, e eu já falei isso aqui, vou repetir, o neutro era utilizado para coisas, ou seja, objetos, fenômenos naturais e para seres insignificantes. E aí é um ponto que eu gosto de ressaltar, porque independente da opção sexual, afetiva, todo ser humano merece respeito e ser tratado com dignidade. E aí, se eu aplico a ele uma linguagem que é usada para seres insignificantes, a mensagem subliminar que eu mando para ele é que ele é insignificante. E aí não é correto. Ele tem tanto valor como qualquer outro ser humano. Somos todos iguais perante a lei. E aí todos merecem ser tratados com respeito e dignidade. As diferenças individuais fazem parte da riqueza da humanidade. Graças a Deus, cada um é de um jeito. Senão, o que seria do amarelo se todos gostassem do azul, não é? Então, vamos lá. Também recebi, durante já 15 dias, aí eu fui juntando as perguntas, muitas dúvidas a respeito do tu e do você, que eu acho que foi ao ar em 2 ou 3 semanas passadas. E aí, as dúvidas permaneceram por conta das pessoas gramaticais ou pessoa do discurso. E aí eu começo esclarecendo que pessoa gramatical ou pessoa do discurso, elas são equivalentes. Então, vamos começar a rever para tirar as dúvidas que você possa ter. O que são pronomes pessoais? Começando com pronomes pessoais. São aqueles pronomes que se relacionam a uma pessoa gramatical ou pessoa do discurso, que é a mesma coisa. Aí eu botei aí pessoa gramatical. Eu fiz até um roteirinho para não esquecer nada. O pronome mais comum que nós conhecemos é o pronome pessoal do caso reto. O pronome do caso reto, que são pronomes que eu uso no meu discurso para substituir a pessoa do discurso ou a pessoa gramatical. Um exemplo, antes de mudar, um exemplo. Eu digo que agora fugiu o exemplo que eu havia pensado, mas ele volta. Vamos aproveitar o Natal. O Natal é uma festa cristã. Aí eu quero substituir a palavra Natal. Eu vou usar o pronome
pessoal de terceira pessoa, porque eu estou falando do Natal. Eu não estou falando com o Natal. O Natal não é o meu ouvinte. Aí eu falo, ele é uma festa cristã, em vez de usar o Natal. Eu estou comentando sobre o Natal. Ele é uma festa cristã. Aí eu posso fazer isso. Então, quando a gente diz que substitui pessoas gramaticais ou do discurso, eu estou me referindo a essa relação que eu posso ter de usar um pronome, do caso reto, no lugar do nome. E aí, quem são essas pessoas do discurso? Vamos ver. A primeira pessoa do discurso, ou a primeira pessoa gramatical, é quem fala, representada pelo eu ou pelo nós. O eu é o singular, o nós é o plural. Eu mais um. A segunda pessoa é quem ouve, ou seja, com quem eu estou falando. É o meu ouvinte, o meu telespectador, a minha audiência. É com quem eu falo. E aí é sempre representada pelo tu ou pelo vós no plural. A terceira pessoa do discurso, ou terceira pessoa gramatical, é de quem eu falo, é o meu assunto. E aí, se você lembra da aula de português no colégio, você estudou as pessoas do discurso, mas estudou a função delas. O emissor, o receptor e o assunto, ou mensagem. Então, vamos lá. A primeira pessoa é quem fala. É o falante, é o locutor, é o emissor, é o escritor, o autor, que é a pessoa que está falando. A segunda pessoa é o ouvinte, quem ouve. Então, é o meu receptor, é aquele que recebe, é o meu destinatário da mensagem, é o meu locutário, é o meu ouvinte na rádio, né, claro, e sempre o meu leitor. O autor escreve para o leitor. E a terceira pessoa é o meu assunto, é a minha mensagem. Então, aquilo que eu falo ou de quem eu falo é a minha mensagem ou o meu assunto, e é a terceira pessoa do discurso ou terceira pessoa gramatical. E aí vamos lá, deixa eu mudar de câmera para ficar mais pertinho, para vocês me verem mais de perto, olharem um pouquinho mais nos meus olhos. E aí vamos lá. Eu tenho os pronomes de tratamento, que são palavras que eu uso para me relacionar com pessoas com quem eu não tenho muita intimidade. Então, eu trato com uma certa cerimônia. Se eu for me dirigir ao presidente, eu não vou chegar lá como se fosse amiga de infância do presidente. Pelo cargo que aquela pessoa ocupa, eu tenho obrigação de tratar com uma cerimônia. Isso é uma obrigação social, civilizatória. Eu não tenho intimidade com aquela pessoa. Mesmo que tivesse, como ela ocupa aquele cargo, aquela função, eu tenho que manter o respeito e a distância, porque eu sou povo e aquela pessoa ocupa um cargo muito mais elevado do que o meu pessoa do povo. Então, eu tenho que tratar com cerimônia. E aí, para isso, foram criados os pronomes de tratamento. Então, vamos lá. Como que eu concordo o verbo com os pronomes de tratamento? Sempre na terceira pessoa gramatical. Vamos lá, vamos de novo. Pessoa gramatical.
Você vai falar, mas se eu for usar o pronome de tratamento e estiver falando com a pessoa, ela é o meu ouvinte. É verdade, mas como eu tenho que manter uma distância entre mim e aquela pessoa com quem eu devo cerimônia, com quem eu tenho que ter cerimônia, eu tenho que usar a terceira pessoa no meu verbo. Parece complicado, mas não é. E aí vamos lá. Exemplo 1. Eu vou usar um primeiro exemplo de pronomes que eu uso sempre. Senhor, senhora, senhorita, dona, seu José, dona Maria. Eu estou mantendo um respeito e uma cerimônia maiores do que se eu chamasse direto. José, Maria, fulana de tal. Por que eu uso o senhor? Para mostrar uma certa cerimônia e distanciamento, por ser alguém desconhecido, por ser alguém de mais idade, eu mostro o meu respeito. Então, eu uso o pronome e demonstro não ter muita intimidade. Às vezes, até avô e avó, olha só, é uma relação muito íntima de avô e avó. Mas para demonstrar o respeito e o carinho que eu tenho por avô e avó, eu chamo avô e avó de senhor e senhora. Vó, a senhora, olha só. Olha como é carinhoso e respeitoso eu me dirigir a uma pessoa mais idosa, mesmo que seja da minha família, usando um pronome de tratamento. Essa é a função do pronome de tratamento também. E aí foi criado ao longo do tempo um pronome que demonstra, além desse respeito e carinho, a intimidade, que é o pronome vossa mercê, que é usado quando eu tenho intimidade. Na origem dele, ele era usado para reis. Olha só, para gente muito poderosa, o rei, o imperador. E aí, ao longo do tempo, eu fui fazendo o quê? Eu fui usando em casa, né, aquela coisa da rainha do lar e o rei do lar. Começou a ser usado, às vezes, até entre o casal. Ele para se referir à rainha do lar e ela ao rei do lar. E aí começou a modificação, porque se tornou muito popular. Então, era vossa mercê ainda no século XIV, e ao longo desses 14, mais de 6 séculos, ele foi mudando. Vossa mercê, você mercê, vós mercê, vosso mercê, você, se, o se. Tem lugar de Minas que não fala mais nem você, é se. No interior falou se. E é o pronome mais usado, que é o você. E aí, vamos entender. Se é um pronome de tratamento, mesmo que eu esteja usando para falar com o meu ouvinte, eu tenho que colocar o verbo em terceira pessoa. Para mostrar que eu sei que o pronome de tratamento tem a concordância em terceira pessoa. Isso desde que existe língua portuguesa. Ok? E aí como é que vai ficar isso? A concordância do verbo com o pronome, a concordância verbal, só para fixar bem, é sempre em terceira pessoa. E aí eu vou mostrar alguns exemplinhos para você. Presta atenção. Tu versus você. Vamos ver como é que fica. Tu podes contribuir com a vaquinha? Segunda pessoa. Tu podes. Você pode contribuir? Terceira pessoa, porque eu usei você. Tu cantarás amanhã no coral. Você cantará amanhã. Olha a diferença. Tu cantarás. Tu, pronome pessoal do caso reto. Segunda pessoa.
Você, pronome de tratamento, concordância do verbo em terceira pessoa. Tu duvidaste de mim. Concordância de segunda pessoa do verbo. Você duvidou de mim. Concordância em terceira pessoa. Então, gente, nós temos que tomar esse cuidado na hora de falar e de escrever. Não podemos fazer a confusão. E aí agora, o erro mais comum que existe, inclusive em documentos oficiais, na literatura, na fala informal, e aí a gente diz no dia a dia, e em textos de propaganda publicitária, em textos de publicidade, o erro mais comum é misturar as duas pessoas. Vou dar um exemplo, o erro comum. Tá lá, vem para a caixa você também. Essa é a frase original. Vem para a caixa você também. Só que vem é segunda pessoa. Está no imperativo. Vem tu para a caixa. Você também? Olha a confusão que ele fez aí. Se ele vai usar o você, ele tem que botar o verbo em terceira pessoa. Como é que fica? Venha para a caixa você também. É só corrigir o verbinho. Se ele quer tudo em segunda pessoa, vem para a caixa tu também. Aí não pode botar o você. Tá? Aí outro exemplo de uma propaganda também muito conhecida, muito famosa, exemplo 2. Você quer ter um desconto? Faz um 21. Ora, você é concordância em terceira pessoa. Quer ter um desconto? O faz é faz tu, é imperativo. Aí eu tenho que trocar. Faça um 21. Você quer ter um desconto? Faça um 21. Gente, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer e tirar essas dúvidas. Que eu vou chamar o intervalo rapidinho antes que a gente acabe o programa. E no segundo bloco eu dou mais alguns avisozinhos. Deus abençoe. Vamos lá. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara. Senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso.
É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu, Meu. meu, meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê está de volta e no primeiro bloco eu tirei as dúvidas sobre o uso do tu e do você. E agora, neste segundo bloco, eu tenho a missão de lembrar a vocês sobre o concurso de narrativas do Elos Clube de Petrópolis. Este concurso de narrativas está aguardando a sua melhor história. Você conta uma história vivida por você, preferencialmente vivida por você, e envia para o e-mail que aparece na sua telinha. É gratuito, você não paga nada, é só enviar a sua história para o e-mail. Ai, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Como eu vou escrever? Tem um regulamento no Facebook do Elos Clube, aparece aí a página para você. Facebook Elos Clube de Petrópolis. E lá você tem o regulamento. Olha, lê o regulamento que diz como que é tudo isso que você pode fazer. Dá exemplo, orienta, o que tem que ter na sua história, como você vai formatar. E aí você envia para o e-mail, no Word, tem que ser no Word, manda para o e-mail. Aí tem lá a identificação do e-mail, o que você tem que colocar. E aí você faz a sua inscrição só mandando o e-mail. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. O pessoal do Elos Clube está aguardando a sua melhor história para depois nós fazermos uma coletânea com as histórias enviadas, claro que com a autorização e o respeito à autoria, tá bom? Rosina de Azê deste domingo acaba por aqui e aguarda você no domingo que vem. E muito obrigada pela sua audiência.